Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Unieducar Entrevista. Aqui ao meu lado, nosso entrevistado de hoje, Nilbio Té. Seja muito bem-vindo, Nilbio. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Todas as possibilidades temporais possíveis, né? Estamos na internet, então a pessoa pode assistir a hora que quiser. Exato. Sintam-se em casa, viu? Aqui no Unieducar Entrevista, né? Que é um programa de muito conteúdo, muita informação, realizado pela Unieducar. E hoje vamos falar sobre gamificação no ensino com Nilbio Té, como já apresentei, ele que é graduado em arte, especialista em arte, educação e gestor cultural. Nilbio, eu começo perguntando o seguinte: como se entra no mundo dos jogos profissionalmente falando? Como você entrou? Você pode dar esse exemplo também. Tá certo. Bom, normalmente, né, a maioria dos casos acontece o seguinte, em toda profissão, né, você vai procurar uma profissão de uma área que você gosta, que você tem afinidade, que você já pesquise, as pessoas que gostam de cozinhar em casa normalmente vão procurar um curso de culinária, a pessoa que gosta muito de malhar vai fazer um curso de educação física. Se você gosta muito de jogar videogame ou de jogos de tabuleiro, você vai querer trabalhar como design de jogos, né? Você vai fazer um curso mais ou menos nessa linha. Então é isso, aquela frase, né? Eu acho que é do Confúcio, né? Procure uma coisa que você goste de fazer e você não vai ter que trabalhar nunca na sua vida, né? Porque você vai ter... Isso mesmo. Embora tenha outra frase, né? Ache uma coisa que você gosta de fazer, transforme em trabalho e você nunca mais se diverte com nada. É verdade. Mas no meu caso foi muito peculiar porque embora eu tivesse videogame em casa e eu joguei quando eu era bem criança, mas eu nunca fui um gamer, né? Como são chamadas as pessoas que gostam muito de jogar, que são os aficionados, né? Então, eu entrei já depois, na faculdade já, porque eu estava pesquisando no meu TCC as relações entre tecnologia e arte, e desde das vanguardas, aquelas coisas que a gente estuda na literatura, na escola, né? O futurismo, o expressionismo, né? Estudando essas relações entre ciência, arte e tecnologia, e aí eu descambei nos games, porque eles são um exemplo perfeito da junção disso, né, do universo tecnológico com o universo artístico, expressivo, né? Então eu entrei mesmo meio assim, dando essa arrodeada até chegar nos games, né? Foi um caminho meio inverso do que a maioria das pessoas geralmente faz. E qual é o impacto do game, né, dos jogos, na sociedade atualmente? Né? Pode falar tanto da parte do ensino, que é muito a sua área, quanto de um modo geral. Tá, é muito interessante essa pergunta. A gente está, hoje em dia, vivenciando todo um redesenho da economia dentro do que a gente chama o setor de prestação de serviços, né? O setor da economia criativa. Então, os games entram justamente nisso. E quando a gente está falando, a gente está aqui na internet falando sobre educação. E essa história de estar na internet, que você disse, sinta-se em casa, né? É interatividade pura, né? Então, a linguagem por excelência desse século, né? A linguagem expressiva, é muito isso, da interação. Então, o game, no momento que você entende o game como uma obra de arte, de entretenimento interativo, onde você desenha o caminho, você controla o avatar, né? Quando os games surgiram, o grande fascínio é porque você conseguia controlar algo dentro da televisão. Televisão era um meio que só trazia, nunca que você mandava algo de volta, né? E no game você tinha isso, né? Então você tem todo o impacto econômico. A indústria dos games ela gera mais receita, por exemplo, que a indústria do cinema, né? E aí se você junta, por isso que hoje em dia você conta muito, faz a contagem econômica, né? O audiovisual, as mídias audiovisuais, você tem um game, você tem as séries, né? A televisão, o streaming, o cinema que já é tradicional, né? Então, e até complementando a primeira pergunta, porque para você, o game ele é uma mídia transdisciplinar. Então você precisa de programador, mas você também precisa de desenhista, de músico, de ator, de design, exato, exatamente.
E aí, hoje em dia, como a linguagem que a gente tem, né, muito intermediada por dispositivos, por mídia, ela é toda muito interativa, acontece o quê? Que hoje em dia isso também está revolucionando a educação, essa coisa das metodologias ativas. Sim. Então, os games, eles entram também nesse aspecto, né? Quando eu falo game, eu estou falando do jogo eletrônico, porque também tem o jogo analógico, o jogo de tabuleiro, que também é muito interessante, tem diversas possibilidades. Então, no ensino, tanto os jogos digitais quanto os analógicos podem ser utilizados. Sim, sim. Nos anos 90, tiveram muitos experimentos usando o RPG de mesa para lecionar história, para lecionar geografia. O professor de história ele criava um cenário de RPG que se passava no Brasil Colônia, que se passava num quilombo. É muito atrativo, né? É muito atrativo, porque você mergulha ali naquele universo. E Parece que você aprende tá... sem saber. Exato. E aí é muito interessante os processos educacionais, porque a gente fala muito ensino, porque assim, eu gosto de usar mais o termo aprendizagem, porque ele engloba o processo de ensino e o processo de educação. Sim. O ensino é muito aquela coisa do instrumental, né, da instrução, né, uma coisa assim de fora para dentro. E a educação é aquela coisa mais socrática, né, que você faz perguntas e o próprio aluno ou aluna descobre que já sabia aquelas respostas. Ele descobre meio que sozinho, refletindo. Né? Então, a educação você extrai, você tira e o ensino você coloca. E na formação que a gente tem, na formação profissional, na formação das crianças também na escola, esses dois processos, eles acontecem simultaneamente. Né? Então, é muito bacana quando a gente usa o termo aprendizagem, a gente acaba usando esses dois termos. E aí você dinamiza esses processos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ensino-educação, com jogos, com interatividade. Você citou o exemplo do RPG, né? No caso, um jogo analógico, podemos dizer assim. E como que seriam aí os métodos, né? Utilizando jogos digitais para o ensino, para a educação? Bom, você tem, o único limite que a gente tem é a criatividade dos educadores e a disponibilidade, a disposição das pessoas em aprender. Então você pode usar qualquer tipo de jogo para ensinar diversos assuntos, para você mergulhar em diversos universos. Por exemplo, não necessariamente um jogo sério, um jogo educacional. Mas atualmente, a gente pode citar exemplos nas faculdades, nas universidades de gestão, existem os jogos de empresa, né, que são simuladores. Né? Tem disciplina só disso, né, para você simular o gerenciamento de uma empresa, né, os jogos de empresa. E as metodologias ativas que a gente usa, principalmente na saúde, atualmente se utiliza bastante, por exemplo, PBL, que são metodologias que fazem com que você fique no centro de um problema, tendo que resolver isso, né? Buscar soluções. Então, se você ludifica isso, se você coloca elementos de desafio, o que é um jogo? Você tem um objetivo e você tem regras. Então, isso é o resumo do resumo do resumo do que seria um jogo. Né? Na hora que você coloca isso dentro de um processo educacional, com elementos artísticos, elementos que a Jane McGonigal, que é uma designer de jogos que eu gosto muito, chama de design motivacional, você vai motivando as pessoas a estudarem. E você acaba aprendendo sem perceber que está aprendendo. É aquele conhecimento tácito, aquele conhecimento... E assimila até mais. Isso, assimila mais. Eu brinco que é aquela pedagogia do ensinar sem ensinar. E o grande exemplo que a gente usa nessa linha é o Karate Kid. Né? Porque quem viu o Karate Kid, o Daniel San aprende com o Sr. Miyagi a lutar karatê pintando, golpes de karatê pintando cerca, polindo o chão. E aí você vai colocando aqueles movimentos no seu repertório corporal e aí depois você vai aplicar isso. É basicamente isso, você vai aprender, você vai adquirir conhecimento já utilizando, em prática.
E o que é mais legal, que ajuda a assimilar isso, é porque você faz isso se divertindo, gerando emoção. E a emoção, ela é um dos fatores que fazem com que a gente guarde, assimile mais as informações do nosso cérebro, né? Que é que a gente consolide as sinapses dos conhecimentos novos. A cada conhecimento novo que a gente aprende, a gente cria uma sinapse nova no nosso cérebro. E aí, quando você usa isso de maneira lúdica, de maneira divertida, com emoção, a gente lembra, a gente consegue lembrar, a gente às vezes não lembra do que a gente almoçou ontem. Mas se eu pedir para você lembrar de um almoço muito importante na sua vida, um almoço romântico, um almoço especial, você lembra de tudo, porque a emoção está ali. Então, o jogo é uma maneira de você trazer emoção para o processo de aprendizagem. Isso é muito legal. E como é que você avalia o mercado, né, dos jogos educacionais hoje no Brasil, e aí nesse momento de pandemia também, e no pós-pandemia? Como é que você avalia a situação? Olha, atualmente, boa parte do mercado de jogo aqui no Brasil, ele é estruturado, ele se baseia em jogos educacionais. Tem escolas que já encomendam jogos de tabuleiro para poder, dentro do seu material escolar, personalizado já. E nessa questão do ensino remoto, ele está sendo cada vez mais utilizado. Mas eu volto a dizer que você não necessariamente precisa usar jogos. Existe aquela catacrese, né, de canteiro central, né, aquela figura de linguagem, né, de coisas estranhas, né. Tem uma que é o jogo sério. O que é um jogo sério? O jogo sério ele é um jogo que o principal objetivo dele não é a diversão, embora ele tem que divertir, porque é um jogo, mas o objetivo dele é realmente passar algum treinamento, passar algum conhecimento, né. Então, os simuladores, tem um simulador de voo muito famoso, o Flight Simulator, que até uns anos atrás ele contava como horas de voo aqui no Brasil, dentro do treinamento de pilotos. Então existem vários jogos educacionais, por exemplo, o que eu citei, os jogos de empresa, eles são jogos sérios, mas você pode usar qualquer tipo de jogo para aprender de tudo. Eu lembro de um artigo que eu escrevi me perguntaram se o Pokémon GO poderia ser usado com fins educacionais. Eu disse, claro, qualquer coisa pode ser utilizada com fins... Adaptar. É só adaptar. E aí cabe ao professor, né, ao educador, ter essa iniciativa. Exatamente. Exatamente. E as pessoas estarem dispostas a embarcar na jornada, né? A gente não ensina nada para quem não quer aprender, mas com os jogos fica mais fácil. E eu queria que você desse alguns exemplos também de jogos educacionais que são utilizados atualmente e que você acha que dão muito resultado. Olha, jogos clássicos como, por exemplo, Tetris. Tetris é fantástico para você ensinar formas, né? Para você nas idades ainda iniciais das crianças. Um jogo que eu acho super interessante para o ensino de história por exemplo, o Assassin's Creed, porque cada jogo da série Assassin's Creed, ele se passa num momento histórico específico, que é muito pesquisado. São jogos também super produção, né, que a gente chama AAA, né, as indústrias AAA, que são o equivalente do cinema que a gente chama de blockbuster, né, o filme arrasa quarteirão. Então, esses jogos superprodução tem toda uma pesquisa de arquitetos, historiadores, para redesenhar aquele universo. Lembrando sempre que é apenas um recorte daquilo. Outros jogos que eu acho interessantes, que a gente pode citar, tem o Assassin's Creed, tem o... Ai, meu Deus... Me perdeu o branco. São pode... tantos, são, né? então, são muitos. São muitos, mas é porque assim, o Assassin's Creed é um jogo que você pode usar. Eu lembro que... Ah, lembrei, tem um design de jogos, o Daniel Valentim. Ele fez um jogo chamado Lutas Simbólicas na Universidade Federal do Ceará para ensinar as teorias do Pierre Bourdieu, do sociólogo, que inclusive analisa o mercado de bens simbólicos, da economia criativa. Então, é um jogo feito com esse intuito, né, na universidade. Mas você pode usar muitos jogos. Tem jogos que você pode usar no ensino de música,
tem jogos que foram feitos em pesquisa de pós-doutorado para ensinar Libras, tem muito jogo na área, no ensino de Libras, nutrição para crianças, né? Alimentação saudável. Línguas também, né? Línguas, tem muita coisa, os quiz, né? Tem aplicativos que você baixa o Kahoot para fazer quiz em sala de aula. Mas você tem tantos jogos que você pode usar, uma possibilidade. Tem jogos até que são usados como experiência religiosa. O Journey, por exemplo, é um jogo que ele simula, você pode aprender muito sobre teologia, vivenciando a jornada no Journey, né? Que inclusive em inglês é jornada, né? Poxa, tem muita coisa, né? Jogos que desenvolvem raciocínio lógico, jogos de quebra-cabeça como o Limbo, SimCity, que você tem que administrar uma cidade, então você vai aprendendo noções de economia, de sociedade, de urbanismo. Tem um experimento muito interessante na universidade, que era do curso de fisioterapia. Tinha um curso de jogos, um curso de desenho de jogos e um curso de fisioterapia na universidade. E o curso de jogos foi convidado a agitar os outros cursos, os demais cursos, justamente fazendo esse processo de gamificação ou design motivacional. E eles foram pesquisar quais eram as disciplinas que os alunos tinham mais dificuldade. E, por exemplo, no curso de anatomia apareceu que eles tinham dificuldade em anatomia. Então foi feito um jogo muito interessante, o Daniel Goulart, um design de jogos chamado Daniel Goulart, que estava à frente disso, e eles desenvolveram um jogo que se passava no Antigo Egito, onde você tinha que mumificar as pessoas, mas para você mumificar as pessoas, você tinha que saber o nome daqueles músculos, entendeu? O que é que você fazia em cada parte do corpo. E aí o aproveitamento da disciplina foi enorme. Isso é muito bacana. E assim, a gente está falando muito sobre essa questão mesmo do ensino em sala, né? Tanto na universidade quanto no ensino médio, mas em casa. O que é que os pais, né? Como é que os pais podem também utilizar esses jogos para que os filhos possam ali utilizar esse tempo que ficam aí na internet, com o smartphone, com o tablet, estudando também, utilizando os jogos? Então, é muito complicado isso, assim, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, é bem difícil, né, inclusive dosar, porque tudo em excesso é ruim, né. Até, inclusive, tem uma frase do Schopenhauer que eu adoro, que é muito polêmica, que ele diz que quem muito lê, pouco pensa, né, porque ele reclamava daquelas pessoas dos reis que iam para o banheiro e ficavam um serviçal lendo do lado de fora para ele, né, do lado de fora do banheiro, lendo. E aí ele dizia que as pessoas não raciocinavam por conta própria, não tinham tempo de digerir e terem suas próprias ideias. Então, quando a gente consome um jogo, quando a gente consome um bem simbólico, a gente está consumindo ideia de outras pessoas. Claro que a gente vai dar a nossa própria interpretação. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse consumo desenfreado. Agora, sempre que possível, se os pais e as mães, eu sei que é difícil, né? Porque a gente fica trabalhando em casa e tem que cuidar da casa, né? Mas assim, veja o que o seu filho está jogando, se possível jogue com ele um pouco e se divirta com ele, interaja com ele. Tem, não só na parte de jogos, mas existem até museus com visitas interativas, com visitas guiadas que você pode fazer pela internet. Então você pode tem algumas dessas opções de entretenimento digital saudável. Tem várias plataformas que são bacanas, o Roblox tem muitos jogos educacionais, tem muitos jogos interessantes. Agora é isso, assim, é tentar, se não dá para jogar com eles, né? Eu mesmo não tenho conseguido jogar com eles, mas acompanhar o que eles estão fazendo e lembrar que tudo em excesso faz mal. Sem dúvida, sem dúvida. E qual o impacto disso tudo, Nilvio, na sociedade, né? O impacto de tanta gamificação aí na educação? Pois é, a gente tem que lembrar que, novamente, a história, né? Tudo em excesso faz mal. A gente não pode também querer gamificar tudo, gamificar o universo, né? Porque demais, né? É demais, mas tem gente que quer fazer isso, né? Mas a gente faz muito isso na nossa cabeça. Tem a Jenny McGonigal, que eu já citei aqui, que é uma designer que eu adoro, ela teve um problema sério de depressão muito forte, porque
ela tinha batido a cabeça e aí ela teve que ficar meses deitada, sem poder fazer atividade física, sem poder beber vinho, sem fazer nada que ela gostava de fazer. Então ela começou a criar pequenos desafios mentais na cabeça dela, né? Não, hoje eu vou ligar para alguém, me forçar a sair da cama, vou me forçar a fazer tal coisa. Então ela aos pouquinhos foi gamificando a própria vida dela e criou depois um aplicativo que é usado para você se auto-organizar, se auto-gerir. Ai, que bacana. Qual o nome desse aplicativo? Super Beta. É super melhor, não seria a tradução, né? Você E ficar ele super é melhor. gratuito? Ele é gratuito, ele não tem ainda versão em português, pelo menos da última vez que eu vi. Mas ele tem em inglês e é bem bacana. Mas você gamificar alguns obstáculos da sua vida é muito bacana, né? E aí o impacto disso... Principalmente para atividade física, né? Que as pessoas têm muita dificuldade. Você sabe que tem um aplicativo chamado Zombies Run, que é a corrida dos zumbis, que você, inclusive você sincroniza ele com o Spotify, se você quiser, para você ouvir suas músicas prediletas, você sai para correr. E aí ele faz um trajeto. E aí ele vai soltando, como se você estivesse numa base, num acampamento, e você tem que sair do acampamento para pegar mantimentos e levar de volta. Só que por que você está nesse acampamento? Porque está no apocalipse zumbi. Então tem vários zumbis, então você vai correndo e você vai ouvindo. Tem zumbis atrás de você e tal, faça isso. Estimula, né? Exatamente, estimula, né? Tem um outro jogo que eu gosto muito, eu sou muito fã desse jogo. Ele foi feito no Game Jam, que são desafios que você tem 2 dias para fazer um jogo, que é um ex-aluno meu que fez esse jogo, que é o Immanuel, que é baseado nos pressupostos, né, nas teorias de ética e moral do Immanuel Kant, né, que são, você tem que lidar com dilemas morais, né, como é que você faz, porque o Kant, ele tem eu gosto muito desse jogo, né, eu sempre falo dele, sempre que possível. O Kant, ele diz o seguinte: na hora que você está num dilema moral, o que é que eu faço em determinada situação? Aí você imagina, eu faço A, eu faço B. E aí você imagina se todo mundo fizesse o A e se todo mundo fizesse o B. Então, na sua imaginação, a situação melhor ou menos ruim indicaria o que você teria que fazer. E é o que ele chama do imperativo categórico, né? Haja de um modo que, se todo mundo fizer desse jeito, vai ser bom. Haja dessa forma. Haja dessa forma. Quando for ruim, não. Não. E aí o jogo é todo isso, né? Você aplica no dia a dia, aplica na vida. Você pode aplicar isso no dia a dia, né? Você tem um aprendizado invisível, um aprendizado que não é o formal, o explícito, né? Que é você perceber que o contrário de lazer não é trabalho, o contrário de lazer é depressão, que também é uma frase da Jane McGonigal, né? Então, se você se divertir enquanto está fazendo suas tarefas, é óbvio que a gente não vai conseguir se divertir com tudo. A gente precisa dessa maturidade. As obrigações, né, que tem que fazer, querendo ou não. Exatamente. A gente tem que ter essa maturidade para perceber isso. Não, e que no final das contas você acaba sentindo um certo prazer de ter conseguido realizar. Às vezes passar por um desafio, uma dificuldade. Que é o que a gente chama a vitória épica, né? Quando você consegue tudo, você resolveu tudo que você tinha que resolver no seu dia. É bom. Não tem aquela endorfina. No processo, mas vai compensar ali no final, né? Exato. Então, o papel é muito isso, assim, de trazer esse impacto estético, esse impacto emocional para a gente, né? De você ter essa dimensão, conseguir resolver tudo, né? Tirar esse combo, né? É muito bom. Gente, essa sensação é até melhor do que às vezes você passar o dia se divertindo, o dia no lazer e no final você fica com peso na consciência. Meu Deus, eu não fiz. Era para ter feito tal coisa, né? Mas é isso, assim, esse impacto, essa maneira como a gente lida com as situações, né, de você estar concentrado, o estado mental, quando você está muito concentrado, você tem um estado mental que a gente chama de flow, que é o mesmo estado mental que atletas de alta performance têm quando eles estão treinando muito, né? E você fica muito concentrado naquilo, você fica suave, você só enxerga aquilo.
Então é um estado de concentração que a sua produtividade vai lá em cima, sem você se cansar. Né? Então os jogos, eles têm essa capacidade de fazer com que você entre nesse estado mental, esse estado de onda cerebral ali que você fica bem concentrado naquilo. Tem eu lembro que eu vi uma entrevista com Ayrton Senna, que ele falou da primeira vez que ele entrou nesse estado, ele não sabia o termo, né? Mas ele falou que ele estava super concentrado, ele não enxergava mais nada. Não via mais nada, era só ele e o carro, e só reduzindo o tempo dele nos treinos. E aí teve uma hora que ele disse, não, vou parar, porque eu só tô isso aqui. Então, e aí até o momento de parar fica claro para você, muitas vezes, né? Então os psicólogos esportivos, a psicologia desportiva, ela trabalha muito com esse estado que você consegue nos jogos. Que bacana, Nilvio. Olha, nosso tempo acabou, mas adorei a entrevista. Tenho certeza que também quem nos acompanhou gostou muito, entender um pouco mais, né, de que forma os jogos podem digamos, ajudar na educação, aprimorar a educação, fazer com que as pessoas consigam assimilar melhor aquele conteúdo. De fato, parabéns pela profissão que você escolheu. Obrigado, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e pesquisem aí as referências, muita coisa que a gente vai jogando aqui, né? Às vezes a gente até erra uma outra coisa, né? Faz parte, né? É isso, gente. O Unha Educar Entrevista acaba por aqui e eu te espero no próximo programa. Até lá!